Pra Frente, o podcast que gera mais negócios. Pessoal, estamos aí de volta, o Pra Frente 5, episódio 5 está no ar. Fica aqui minha gratidão para você que acompanhou alguns dos nossos episódios, né? O Pra Frente tem por objetivo, né, trazer a história, né, de personagens de Mococa e da região relevantes para a sociedade, porque muita gente lá conhece a figura da pessoa, mas não conhece a história dela, tá? E é isso que a gente traz aqui no Pra Frente. E hoje eu recebo Luiz Romão, que é um amigo de longa data, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma. Já já ele vai estar se apresentando para vocês e seguramente vamos fazer aqui um programa muito legal. Luiz, por gentileza, você dirija aí ao pessoal do Pra Frente, por gentileza. Primeiramente, agradecer a todos que têm acompanhado esse podcast e um agradecimento especial a você, sua equipe, sim, por me convidar, e eu tenho imenso orgulho em fazer parte desse rol de selecionados e convidados para estar aqui, para a gente bater um papo, dar algumas informações pessoais, né? É como você disse, às vezes a pessoa conhece a figura, não conhece a história. Então, vamos ver se a gente consegue esmiuçar. Eu tenho isso bastante, Luiz, no meu trabalho, né? Na área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, né? Que muita gente acaba se referindo a outras pessoas de uma forma muito abstrata, eu digo. Por quê? Porque, na verdade, escutou alguém falar, aquela pessoa é legal, aquela pessoa é brava, aquela pessoa é muito séria, e assim fica. Ou seja, acaba se criando os chamados estereótipos, né? E que, na verdade, na hora que você chega perto da pessoa, você fala, puxa vida, parece que não tem nada a ver com isso, né? Não era bem assim, né? Verdade. E na maioria das vezes acontece isso. Eu até lembro, vou até lembrar de uma história aqui, com o meu amigo Dorival Marcelino, o famoso Val, que eu lembro disso aí uns 7, 8 anos, lá no bar da EM, do clube, para nós a famosa piscina, né? Que o Val falou, Zé, não sei quem falou para mim que tal pessoa é muito chata, é muito rigorosa. Eu falei, pera um pouquinho, mas isso aí é opinião sua ou da pessoa? Você conhece a pessoa? Não conheço. Aí eu lembro que daqui umas 2, 3 semanas, Zé, conheci a pessoa, não tinha nada a ver. É bem assim. A gente boa pra caramba e tal. Então é por isso que a gente faz questão de contar a história, né? Pela versão, obviamente, do nosso entrevistado. O Luiz Romão, gente, hoje atualmente é administrador do Sindicato Rural de Mococa, né? E do Senar também, né, meu caro? Você vai explicar um pouquinho o que é isso já, tá? Tem uma história ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos, do Lions Club, tá certo? E seguramente o pessoal atualmente deve conhecer o Luiz como presidente da nossa querida Filarmônica, querida tradicional Filarmônica Mocoquense, né? E tem uma coisa assim, da parte, digamos, não profissional, da parte pessoal ali, que a gente sempre está batendo bola, que é música, né? Principalmente MPB, né, Luiz? Que vai gostar, que a gente gosta muito. E o Luiz é músico, tá? Eu sou um apreciador de música, mas o Luiz não, o Luiz toca instrumento e tal. E, de novo, minha gratidão por ter aceitado o nosso convite. Luiz, aqui a hora que você está aqui agora, Pedro, já podemos colocar a foto do Luiz aqui lá atrás? Conta um pouquinho da tua história, Luiz, aí. Então, olha só. Vamos lá. Essa foto, eu tinha aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses de vida, e até um dado importante, eu nasci em casa, no parto normal, com as parteiras de antigamente, né? Porque eu já tenho agora 60 anos, e um dado curioso é que o vizinho de onde eu nasci era uma mercearia. E eu fui pesado numa balança de mercearia, né? Sabe? É um negócio interessante naquela época. Sem dúvida nenhuma. Eu nasci com 4,750 kg. Eu nasci grande já. E, então, esse é um dado curioso, que quando eu nasci, a parteira, eles me pesaram numa balança, numa cesta de pão. Então,
Sabe, são coisas assim que a gente traz dos contos da minha avó, da minha mãe, né, obviamente, mas são dados interessantes e até engraçados. Nascido aqui em Mococa mesmo. Nascido em Mococa, sou nascido e criado aqui em Mococa. Seus pais, como é que chamavam? O meu pai é Luiz Armando Romão, né, que trabalhou e administrou a Pauliceia durante bastante tempo, no clube de jogos. E a minha mãe é Dona Dionísia do Lar, né? Então, Dona Dionísia Fernandes Romão e Luiz Armando Romão são os meus pais. Legal. Meu pai, em memória, né, faleceu em 2015. E a minha mãe, graças a Deus, está aí completando 81 anos. Que prazer, espero que esteja, que assiste o nosso programa, né? Sem dúvida certeza, nenhuma. Não tem dúvida que ela vai assistir. Tá? Você lembra, assim, já criança, Luiz, você era mais arteiro, mais quietinho? O que você lembra? Segundo a minha mãe, eu era muito arteiro. Inclusive, tem um dado até que aconteceu, que perigoso. Eu tenho uma cicatriz na testa, que quando eu era criança, o pessoal fazendo pipa. Sim, eu já fiz bastante. E precisou de uma tesoura. E na minha casa, nós tínhamos uma tesoura grande, que ela tinha uma ponta quebrada, sabe? E a minha mãe escondeu essa tesoura. Só que eu vi que ela escondeu em cima do armário, eu pus a cadeira, subi, peguei a tesoura, e para minha mãe não me ver, eu saí correndo. E no fundo de casa tinha uma mangueira. Tropecei na mangueira e a tesoura enfiou na testa. Eu fui para o pronto-socorro com a tesoura enfiada na testa. Tenho cicatriz até hoje. E, sabe, graças a Deus sobrevivi, mas é um dado que eu tenho das minhas estripulias quando criança. Você tem alguma lembrança assim, em relação a avós, a tios, tem. Amigos de infância? A minha avó tinha essa mercearia que é do lado da casa onde eu morava, depois a minha avó ficou morando nessa casa. E quando eu era moleque, tinha lá meus 8, 9 anos, eu ia para casa da minha avó, ela tinha uma garrafinha daquelas pequenininhas de Coca-Cola, eu ia na mercearia buscar pinga com groselha para ela. Opa, saudade da minha avó. É muito legal. Gostava. Isso é o que eu sempre falo, a memória afetiva nossa. Antes do programa eu estava conversando com o Luiz, pessoal, eu estava falando da questão do passado, né? O passado, tem muita gente que vive no passado que eu considero algo, digamos, não é questão de perigoso, não é nada, é questão que ele trava o nosso presente e provavelmente vai impedir um futuro mais promissor para a gente, mais próspero, né? Eu sempre falo do passado como se fosse um retrovisor do carro, né? A gente olha para o retrovisor para ver o que está lá atrás, simplesmente para se referenciar. Mas a nossa vida, né, aquilo que a gente tem que fazer, ele está do para-brisa para frente, né? Então eu sempre falo isso. Então, quando a gente fala do passado, eu uso muito o termo memória afetiva. Então, é lógico, eu tenho uma saudade danada dos meus avós, tios e tal, do meu pai, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu tenho aquela lembrança respeitosa, lembrança boa. E não aquela coisa, por que não está aqui e tal? Não está aqui porque, obviamente, isso faz parte da nossa vida. O negócio é saber que se eles foram bons, o passado serve para você se basear e ser igual. Isso, né? É o chamado... E se utilizar dos mesmos subterfúgios dele para manter aquela... É o chamado referenciar. Sem dúvida. Tá? Vamos falar um pouquinho da adolescência. A gente tem uma foto do Luiz bem mais jovem aqui, né, do que hoje. Essa é 80, Luiz. 15 anos. Tá vendo? 15 anos. Isso, essa é a tua época de adolescência. Você lembra aí o que é que você gostava nessa época? Onde você frequentava no Coca e tal? Nessa época, eu lembro do período de futebol de salão. Eu jogava muito futebol de salão, futebol de campo, mas mais futebol de salão. Sim. E modéstia à parte, segundos que jogavam comigo, eu tinha uma certa habilidade na zaga. Tem dia da arte. Então, mas como até o pessoal falava, mas você precisava arrumar uma forma de jogar no rádio, não sei o quê. Mas só que assim, a gente que era pobre, o Zé Cássio, você sabe que a gente trabalhava para ajudar a família. Então você não tinha tempo, você tinha que trabalhar de dia e estudar de noite. Como é que você ia... você não tinha tempo. Você tinha tempo no sábado para praticar futebol, como lazer. É a parte prática da coisa. Como pegar pelo lado profissional. Hoje, as facilidades, para você, se você tem habilidade, para você ingressar numa condição de carreira profissional, de um esportista, hoje as facilidades são muito maiores. Então, nessa época, eu jogava muito futebol de salão. Esse período também eu gostava, sempre, até pouco tempo ainda gostei muito de artes marciais. Nessa época era futebol de salão e capoeira. Sim. A gente brincava, tinha o professor de São João, o Fumaça. O nosso treinamento era ali onde tem na Avenida Marginal, que tinha o do Cirielli, tinha um barracão. Lógico. A gente treinava ali pessoal, turminha de capoeira. Tinha uma turminha boa ali, viu? Show de bola, tá vendo? Um pouquinho de história.
E vamos lá. Ô, Pedro, aqui, ó, aí nós estamos com a família, né? E aí, meu cara, conta um pouquinho aí do pessoal. Essa foto, do seu pessoal. Hoje ela teria que ser muito maior. Né? Porque aí eu estou com minha esposa Renata, a minha filha mais velha é a Gabriela, o Luiz Armando no canto lá, que é o do meio, e o Rafael Caçula. Hoje todos estão casados já. Ali eu só tinha o meu netinho, o Yuri, hoje está com 13 anos. 13 anos já. O Luiz Armando também já tem um filho que vai fazer 1 aninho. O Rafa tem uma menininha e a minha nora está grávida de uma outra menina. Ele mora em Curitiba, o Rafa, está bem lá na área de TI. Legal. E a Marília tem o Yuri com 13 e a Nathalie com 9, para fazer 10 anos. Então eu vou completar 5 netos já. Uma família grande. Essa é show de bola. Olha que a próxima aí, Pedro, vamos lá. Aí, agora já estamos falando aí, né? Aliás, você lembra do teu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho, a minha carteira foi registrada dia 15 de junho de 1980 na Caldeiraria São Caetano. Ali na produção? Na época eu entrei no almoxarifado. E depois eu passei para o departamento de compras, né? A gente foi... E aí, dentro da caldeiraria mesmo, na época eu fiquei 3 anos, depois eu saí, fui dispensado, entrei em período de alistamento militar, não consegui mais emprego, trabalhei 3 anos de servente de pedreiro com meu tio, que é construtor, aí consegui na Nicola Home, e da Nicola Home eu tive uma outra proposta de volta para a caldeiraria São Caetano. Aí eu voltei para a caldeiraria, e em 92 eu fui convidado a fazer parte da diretoria dos sindicatos metalúrgicos. Então, de 92 até 98 eu fui diretor de base, e aí em 98 eu fui para a administração, fui tirado da fábrica para ir para a administração do sindicato. Aí eu fui em 98 para a administração dos sindicatos metalúrgicos. Pô, Luiz, uma coisa que a gente está falando aqui de história, né? Com história a gente não pode deixar de falar de gente, né? Você tem, dessa época, né, quando você começou a trabalhar, ou mesmo já no sindicato, você tem algumas referências assim, pessoais, históricas? Tenho bastante. Na verdade, enquanto sindicalista, que eu fui na época, nós tínhamos o seu Júlio Guedes de Brito, né? O seu Julião, que foi praticamente um dos primeiros, um dos propulsores, ele participou da fundação dos sindicatos metalúrgicos em 1965, foi o ano que eu nasci, inclusive. Então, o seu Júlio Guedes de Brito foi um presidente que deu assim uma alavanca para que os sindicatos metalúrgicos começassem. Já era de uma categoria de vanguarda, vamos dizer assim, que metalúrgico sempre foi. Mas a partir daquela época começou a ter a verdadeira respeitabilidade enquanto entidade de classe. Aí é até assim um pouco meio que complicado falar, mas eu acho que as categorias elas deixaram de ter um pouco de verdadeiramente representatividade a partir do momento que começaram a deixar entrar política partidária nas administrações. Essa é uma visão então perde um pouco a linha. Você perde a parte técnica. Você perde a linha de defesa, a verdadeira linha de defesa. Porque na política partidária você tem que realmente ter as negociatas. E aí, quando eu entendo, e aí é uma opinião minha, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, né? Que eu acho que quando você tem que defender algo que você se propõe a defender e que não é seu, aí então você perde o direito de negociar determinadas coisas, né? Principalmente política partidária. Então, é uma coisa assim um pouco complicada de se discutir, mas eu entendo que a representatividade, obviamente, ela existe, mas eu acho que mais superficial do que quando era antes da política partidária entrar no movimento. Uma visão, né? Porque, na verdade, a política está em todo... em todo ponto da nossa vida, né? Eu sempre falo isso, né? Que as pessoas imaginam que política obviamente são referentes a partidos políticos, a cargos políticos. Não, política a gente faz. A hora que eu estou te convidando para você vir para o meu podcast, eu estou fazendo uma política de relacionamento. Exato. Tá certo? Exato. Essa é uma questão. Então, o conceito de política é muito mais amplo do que as pessoas normalmente imaginam, que está ligada a partido, cargos e tudo mais. É muito mais do que isso. Uma entidade de classe, ela tem o quê? Uma política representativa de classe. Sim. Então, isso, exato. E não necessariamente, obviamente, de um partido político. Sindical, política de negociações de interesses de terceiros, mas de categoria profissional. Luiz, tem alguém que você lembra assim, que fala assim, puxa vida, essa pessoa me deu um conselho que me norteou a grande parte das minhas ações em alguma época da sua vida? Tem muitas.
Sabe por quê? Porque assim, quando eu comecei a ser a condição de vice-presidente dos sindicatos metalúrgicos, eu comecei a ser procurado por algumas pessoas para orientar sobre questões trabalhistas. E aí o que eu fiz? Eu comecei a me especializar. Então, na minha sala, eu tinha no meu armário convenções coletivas de todas as categorias de Mococa. Por quê? Porque as pessoas me procuravam para fazer cálculo e orientação trabalhista. Até o Ministério do Trabalho, na época era o Fleury, o pessoal ia procurar o Fleury, que era do lado, falou assim, vai nesse sindicato metalúrgico, procura o Luiz. Então, eu fiz cálculos trabalhistas aqui em Mococa e orientações trabalhistas, ajudar a montar condições de orientações processuais de processo trabalhista para muitas pessoas, para muitas. Aí, eu tenho até um dado interessante, o meu pai era eletricista, né? E ele contratava algumas pessoas para trabalhar com ele em determinado serviço, porque ele pegava serviço para realizar e contratava algumas pessoas para trabalhar com ele. E em uma determinada situação, eu sempre falava para ele, só toma cuidado com isso. Bom, uma determinada situação, um camarada foi me procurar para fazer um cálculo trabalhista que tinha trabalhado um serviço com meu pai, sabe? E aí entra a condição profissional. Sem dúvida nenhuma. Sabe? O cara trabalhou com meu pai, eu peguei o papel que eu tinha de cálculo trabalhista, fiz o cálculo trabalhista e entreguei para ele. Falei, você vai lá, tenta uma negociação entre você e ele. Caso não dê, você procura um advogado e entra com uma ação trabalhista. Sabe? Foi um negócio assim impressionante. Porque... Isento. Não, você tem que ser isento. Exato. É aí que você consegue a responsabilidade das pessoas. Eu costumo dizer assim, tem muitas pessoas aqui em Mococa que falam assim, que ele é respeitado. Eu divirjo. Porque tem pessoas aqui em Mococa que certos cidadãos têm medo. Então, o respeito, o medo você impõe, o respeito você conquista. Então, eu costumo dizer o seguinte, aquele camarada lá, ele não é respeitado, ele é temido. Né? E às vezes você tem medo de uma pessoa, que não é respeito. Longe de ser a mesma coisa. Então, as pessoas às vezes confundem um pouco essa situação. Porque o respeito você conquista, o medo você impõe. Então, determinadas pessoas não são respeitadas, elas são temidas. É diferente do respeito. Né? Então, é complicado. Mas aconteceu esse dado aí, que o camarada trabalhou com meu pai. E aí, você lembra o que aconteceu? Não, acertou. Acertou, tudo não certinho. Foi coisa assim, dizer valores, valores. Depois ele me fez veio negociação comigo, sabe? Veio falar comigo. Mas o camarada foi lá procurar. Eu falei, lógico, eu não tenho... Lógico, você inclusive, você foi orientado do que poderia acontecer. Você fez isso sabendo. Então, aí é outra situação mais complicada. Aliás, depois dos sindicatos metalúrgicos, você já foi para o rural ou não? Como é que ficou aí? Sim, em 2018, eu fiquei até maio de 2018 lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Só que quando eu saí de lá, eu estava como prestador de serviço dos sindicatos metalúrgicos. Né? Isso aí tá na outra. Aí eu já fui... A gente vai falar do cenário. Eu fui eu saí do Sindicato Metalúrgico em maio de 2018 e em junho de 2019 eu recebi um convite para fazer tipo uma auditoria para eles lá no Sindicato dos Produtores Rurais. Né? Porque o pessoal, aqui em Mococa nós temos 2 sindicatos rurais. Um dos produtores e um dos trabalhadores. Tá vendo? Mais informação aí, pessoal. Eu estou dos produtores rurais, como administrador do Sindicato Rural de Mococa, mas esse é dos produtores. Porque na Avenida Marginal tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Legal. Aí fui lá tipo para fazer uma auditoria e eles queriam fazer uma eleição para tirar o pessoal que estava na atual administração. Então eu pedi uma cópia do estatuto, estudei o estatuto, montei todo o processo eleitoral para eles, fiz edital, compus diretoria, fiz tudo e acompanhei a eleição. Aí quem faz a eleição é a FAESP, que é a Federação Agropecuária do Estado de São Paulo. E eles que vêm fazer a eleição aqui. Então eles vieram, acompanhei a eleição e a chapa que eu montei para eles conseguiu tirar a atual. Eles estavam como oposição, assumiram. E aí, em agosto de 2019, isso foi em junho de 2019, em agosto de 2019 me convidaram para trabalhar lá. Aí eu fui trabalhar, ajudei a equilibrar algumas situações, porque estava com uma condição financeira bem defasada. Precária. Nós conseguimos equilibrar, fizemos uma reunião na FAESP em novembro. E a partir de janeiro eu recebi o convite para ser coordenador do Senar aqui em Mococa, Senar São Paulo e Mococa. Então, aliás, fala para o nosso público aí o que é o Senar. Então, o Senar, eu costumo dizer que é para o setor rural o que o Senai é para o setor industrial. Porque o pessoal conhece muito o Senai, né? Mas tem o Senar, tem o Senac, tem o SESI, tem tudo isso que é o Sistema S. Então, o Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O ano passado nós tivemos aqui em Mococa 62 cursos pontuais
que é de qualificação e requalificação profissional. Fala para o nosso público, Luiz, que na verdade, gente, isso aqui é a parte da prestação de serviço, tá? Isso aqui é a nossa parte de cidadania que a gente está fazendo, né? E ver o que é quem o público-alvo de vocês, o que é alguns cursos que são oferecidos, né? Até para, obviamente, a pessoa se informar. Para nós, o ideal seria que nós distribuíssemos esses cursos para o setor rural, para os empregados de propriedades rurais, para empregados de produtores rurais. Só que, infelizmente, isso não acontece. Então, nós conseguimos a façanha, Zé Cássio, de conseguir abrir o leque dos nossos cursos para a população de uma maneira geral. Sim. Então, hoje, a gente não só abrange as pessoas do setor rural. A gente abre o leque dos nossos cursos para toda a população. Todo o munícipe que se interessar em fazer algum dos nossos cursos, ele pode fazer a matrícula. E como é que o pessoal fica sabendo disso? Então, nós temos o Instagram do sindicato, que é o Sindicato Rural Mococa, temos o Facebook do Sindicato Rural de Mococa, né? E é através desses dois veículos de comunicação que a gente divulga as datas de abertura de inscrições dos nossos cursos. E também a gente divulga ele no jornal online, que tem aqui em Mococa, que é o Destaque, né, que é o Jornal do Meio-Dia. Eles divulgam para nós lá, todas as vezes que nós temos esses cursos. Isso é importante, né? Porque, assim, logicamente, o nosso programa ele é para abranger todos, né? As pessoas que, na verdade, gostam de histórias pessoais, gostam de negócios, de empreendedorismo, arte, cultura, desenvolvimento pessoal, né, que também é a minha área, comunicação. Então, por isso que eu considero, né, importante conhecer, né? Porque para alguém, seguramente, é algo útil. Esses cursos, nós temos um dado interessante, que pessoas que estavam no ano de 2024 para 2025, que fizeram os nossos cursos de operação e manutenção de trator agrícola e colhedora automotriz de cana-de-açúcar, e logo em seguida já conseguiram integrar os NPA. Você sabe que nesses casos, né, é uma transformação na vida dessas pessoas, né? Até porque, né, obviamente, hoje a automação, ela, cada dia que passa, mais alta, agora ainda, obviamente, acrescentada da inteligência artificial, que vai exigir uma capacitação num nível ainda muito acima, né, daquilo que a gente tem hoje, né, sem dúvida nenhuma, que a automação é uma coisa, a automação com IA é outra coisa, né? Ou seja, mais ampla. E o dinamismo da evolução dessas matérias, dessas técnicas, é algo absurdo. A pessoa tem que acompanhar, porque se ela quiser uma boa qualificação, um ingresso no mercado de trabalho, ela tem que estar bem qualificada. Eu vou aproveitar, viu, gente, como eu sou professor na FATEC, e eu sempre abordo esse tipo de assunto lá com os meus alunos, né? Eu sou hoje da área de negócios e gestão empresarial, que é o seguinte: vocês estão vendo como é que é importante atualizar fora também do ambiente da escola, tá? Então eu sempre uso para os meus alunos, gente, ó, o que eu coloco aqui para vocês é referência, né? Prática, principalmente porque a gente está no mercado. Só que tem um negócio, a diferença mesmo na sua carreira ela vai ser efetivada quando você for procurar mecanismos, né, através de conhecimento, cursos, treinamentos, da área que você escolheu para ser profissional, para trabalhar nela, aí que a gente eleva o nível. Não fica esperando o pessoal imaginar que, né, isso vai vir ou da empresa ou vai vir de alguma órgão do governo. Não, ele pode até vir, né, como um suporte, mas a responsabilidade pessoal é muito importante. Eu costumo dizer sempre na abertura dos meus cursos, Cássio, que eu estou dando essa oportunidade para as pessoas que estão lá e falo para eles assim: vocês têm que vir para cá com uma dúvida, obviamente, mas não podem sair daqui com duas. Sim. Então, são coisas que você passa para a pessoa. Se você veio para cá, obviamente você tem dúvida. Então, você não pode voltar para lá com a dúvida que você trouxe e levar mais uma. Isso. Então, você tem que dirimir, esmiuçar tudo aqui. Você não pode... Mas aí eu vou entrar agora numa questão que eu falo para você, que é o seguinte, tá? Eu até concordo, né? A pessoa foi lá com uma, mas não saia, né? Com outra, só que tem um negócio, né? A dúvida, na verdade, ela é o motor da evolução. Porque, na verdade, né, é quando você tem uma dúvida e que vai atrás da solução para a sua dúvida, é quando a gente aprende pra caramba. Só espero que essas pessoas tenham sanado as dúvidas que elas foram lá tirar, mas que tenham criado as outras e que vocês possam ajudar o interessante tirar essas outras. A pessoa ter, assim,
o discernimento de que ele vai para lá com uma dúvida daquela matéria. Sim, isso que eu estou dizendo, exatamente. Que ele esmiuça aquela matéria e toda. Tem a outra, matéria, isso que eu estou falando. É muito bacana isso. É isso. E costumo dizer para eles o seguinte, vocês têm que ter em mente que podem tirar tudo da gente, inclusive a vida da gente. Sim. Só que o conhecimento, uma vez adquirido, ninguém tira. Então, essa é a importância das pessoas procurarem se qualificar. Né? Porque o conhecimento, uma vez adquirido, nunca mais ninguém tira. Né? Então, é umas coisas que, se a pessoa tiver mesmo assim o verdadeiro interesse em aprender, tem que procurar, não pode deixar passar a oportunidade. Olha, uma curiosidade minha, né, que essa é uma informação que eu não tenho. Tenho, né, várias informações, mas essa não. Vocês lá tem a dimensão de quanto que a área da agricultura representa do PIB mocoquense, alguma coisa nesse nível? Qual que é não temos. Não temos números... Por quê? Porque a condição do sindicato dos produtores rurais aqui é uma coisa assim muito restrita. Eu tentei uma vez juntar os produtores rurais para dar uma certa assistência lá, só que assim não consegue, porque existe desconfianças. Eu já tenho meu contador que está há muitos anos trabalhando comigo, eu já tenho a documentação. Mas eu estou me referindo eu fiz um diagnóstico para a Faesp Senar em 2022 para 2023. Só que muitos dados que estão colocados lá não são reais, sabe? Não são defasados. Aí você pega pelo Lupa, que tem defasado. Até agora, recentemente, o Senar está fazendo no estado de São Paulo um projeto Integrar, que as pessoas contratam uma pessoa para ir às propriedades rurais, mas a dificuldade é imensa, porque o produtor rural não te dá as informações necessárias para você alimentar a condição de ter aquela informação real. Então é muito difícil, sabe? Então, infelizmente, nós não temos esse eu falo isso, né, porque, na verdade, quando você tem esse tipo de dado, né, logicamente, é através de dados que a gente faz ajustes, que a gente, obviamente, procura, principalmente, né, informar a classe, a própria classe, então, que representa, os órgãos, aí sim, os órgãos públicos, a classe política, porque a gente realmente busca desenvolvimento. Nós fizemos uma busca e surgiram 3 números. Um número, Mococa tem 751 produtores rurais, entre pequenos, médios e grandes, 970 e alguma coisa, e 1.200 e alguma coisa. São 3 números que te dá informações de quantidades de produtores rurais cadastrados em Mococa. Só que, na verdade, esses números não são reais. Porque eu falo, porque toda política pública, né, na minha visão, ela só pode ser efetivamente implementada através de dados confiáveis. Sim, sem dúvida. Senão a gente fica muito no achismo, né? Um falou uma coisa, outro falou outra. E eu estou falando isso para todos os setores, viu, gente? É que a gente está aqui, obviamente, com o Luiz, que milita no sindicato ligado à agricultura, né? Isso. Então, e no Senar, por isso que a gente está falando. Luiz, a gente está falando um pouquinho aí do teu trabalho aí na indústria, né? Logicamente, no sindicato. Aí você foi para a área rural, sim, né? E também teve com o Laios, né? Que é uma entidade, obviamente... É uma condição de voluntariado, isso, né? Exato. Conta um pouquinho aí do teu trabalho lá. Então, sabe, a minha participação como membro leonino foi muito boa, assim, na condição... Porque... eu já tinha mesmo eu não sendo membro, até por isso que eu fui convidado aí para o Lions, porque mesmo eu não sendo membro do Lions, eu já tinha um trabalho, vamos dizer assim, voluntário, né? Trabalhando com algumas famílias, fazendo uma coisa meio que escondidinha, junto com a minha esposa, ajudando, tal. Aí chegamos até aí para o asilo, e a época que eu militei como voluntário no asilo, eu era do Sindicato Metalúrgicos, a gente fazia campanha para ajudar. Então, a partir dessas iniciativas, eu fui convidado a fazer parte do Lions Clube de Mococa. Fui diretor há alguns anos lá no Lions Clube, mas, infelizmente, eu pedi baixa da minha condição de membro, por conta que eu entendi que algumas situações não estavam sendo compatíveis com a proposta que me foi feita quando convidado, que é o serviço desinteressado, né? Aí eu percebi que tinha algumas coisas que não estavam sendo a contento da minha condição. Você não pode ver as coisas, né? Então eu preferi Sim. Não me cansam. O próprio companheiro Leão Joanito e o seu Décio Pinheiro, que obviamente você deve conhecê-los, e o Dineu, que hoje também está lá, o Dineu Bermudes, são pessoas que não
onde me encontram não furtam a condição de me convidar para retornar para o Lais. Aí eu falei, quem sabe um dia a gente pode fazer parte novamente. É lógico, porta aberta, né? Porta aberta. Sem dúvida. Você passa para mim, Pedro? Gentileza? Nós estamos aqui. Aí vamos começar. Já a gente começa com essa parte, né? Sem dúvida nenhuma. Que aí, gente, ó, a gente falou do Luiz criança, a gente falou da adolescência, a gente falou da família, a gente falou da época do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Passamos pelo Sindicato Rural, pelo Senar, pelo Lions, né? Logicamente, porque isso aqui é história, né? Logicamente, se o Luiz tivesse me pedido para suprimir alguma delas, talvez eu falasse, tudo bem, mas não, tá? Tudo que a gente combinou é o que a gente está aqui colocando, e até chegar aí no final, a gente vai passar um pouquinho pela história aí do Luiz como músico, né? E acho que eu acredito, né, Luiz, é um amante da composição, da MPB principalmente, né? Eu costumo dizer, eu sou igual você falou também. As pessoas dizem que eu sou músico. Eu não me considero músico, sabe? Eu me considero um apaixonado pela música. Eu já lhe considero. Eu diga-se de passagem, eu tive até um período que eu fiz algumas aulinhas com o Pedro. O Pedro Berti, viu, pessoal? É o nosso professor de bateria, muito bem conceituado, a gente sabe do trabalho que ele desenvolve. Nós fizemos algumas aulinhas de bateria com o professor Pedro Berti, a quem eu agradeço aqui publicamente, né? Uma pessoa que a gente também tem assim, um imenso respeito. E dizer que na música, aqui em Mococa, Cássio, eu digo para você, e com alguns dos mais novos, mais do pessoal conhecido no meio musical de Mococa, eu já toquei com todos. Ah, sim. Toda vez que eu já vi, praticamente, ao vivo, todos. Deles, o que eu mais participei, o que eu mais toquei foi com o Guto. Você tem uma foto do Guto já, que o Zé Wagner e a Beta Mello, que são... Eu toquei com o Zé Wagner, com a Beta Mello, toquei com o Kiko Zamarian. Meu amigo. Toquei na despedida da Márcia Tawil com Mococa. Sim, Márcia amigo, toquei no teatro com o Ivan Tawil, com o Eric Furlan, com o Bruno Passos, todo esse pessoal junto. E ali tem um dado interessante, que ela convidou os amigos para participar de uma apresentação do teatro, na despedida dela, só que lá no dia eu ia participar de duas músicas, uma com o André Naufel e uma com o pessoal que era o Eric Furlan, o Bruno Passos e o Ivan. Então eu ia participar com uma música com o André Naufel e com eles, duas músicas eu ia fazer participação. Só que só tinha eu de percussionista lá, não tinha mais percussionista, convidado dela. Acabei participando do show inteiro. Então eu toquei o show inteirinho na despedida dela. Então é um dado interessante. Então, o Guto Finardi, Zé Wagner Beta Mello, Kiko Zamarian, Bruno Passos, Jair Passos, o Robson, o próprio Robson Greg. Aliás, a gente vai ter uma foto com o Guto. Passa ali para mim, Pedro. Tem uma foto aqui, porque é um cartaz, vocês vão lembrar aí de algum tempo. Aliás, só fazer um adendo aqui, tá? Me permita. Meu amigo Bruno Passos, tá? Perdeu a mãe essa semana. Estou mandando um abraço. Eu já dei um alô pessoal para ele. Estou mandando um abraço aqui, obviamente, aqui no programa, viu, Bruno? Bruno é um parceiro de grande tempo. É aquela que toca palco para mim toda vez que eu estou nos shows que ele está. Então, um carinho é muito grande. E a gente aproveita para deixar aqui os sentimentos, né? A todos os familiares. Aí. Bruno sentimento de pesar a todos os familiares. Nosso parceiro de sempre aí, tá? E tá aí o meu amigo Guto. Aliás, o Guto tem uma história legal com o Guto, que o Guto, a Eliana, a irmã mais velha dele, era companheira de escola da minha tia Vilma, da minha tia Teia. Então eu conheço o Gutinho desde os meus 4, 5 anos de idade, né? O pai dele foi tipógrafo, o Dr. Nelson, muito tempo. Isso, exatamente. Então, um carinho muito grande toda vez que eu encontro o Guto, é muito legal. A Aline, que é uma, puxa vida, né? Vai show de bola. Exímio violonista, toca muito. Toca muito, tá? E o nosso, o rei do carrom, nosso amigo Luiz Romão, essa é uma das formações, talvez, a minha memória afetiva mais forte que eu tenho. Eu tenho um dado interessante você falar de carrom. Tinha um amigo... Hoje o cara é famoso. Vou falar aí no... Como é que ele chama lá? O rapaz lá, esqueci o nome do cantor, que tá cantando bem na... Thiago York. Sim. Thiago York tem uma história interessante. Um amigo nosso, Fábio, que é conhecido do produtor dele, cara que na época que ele não era famoso ainda, ele veio tocar aqui em Mococa. Só que ele vinha só voz e violão. E aí falou para esse Fábio, amigo nosso,
Fábio é um que tinha um negócio de espeto lá na avenida. Sim. Falou pro Fábio, que você conhece bastante gente de Mococa, arruma alguém para tocar carrão para mim. Fábio Félix. Aí aí o Fábio Félix passou o meu telefone para ele, né? Eu tô em casa um dia lá, tocou o telefone, é o Luiz? Falei, é o Luiz. Ô Luiz, aqui é o Thiago, eu vou tocar em Mococa, Thiago York, eu tô saindo na estrada agora, e eu vou tocar em Mococa, e eu falei com um amigo meu aí de Mococa, precisava de alguém para tocar um carrom, e ele me deu o seu número, eu gostaria que você fosse tocar carrom comigo. Aí eu perguntei para ele assim, eu preciso verificar, mas nada, só aqueles migué, porque quando você começa a lidar com gente, você começa a ter umas habilidades, né? Aí eu peguei e falei, pessoal, eu preciso dar uma olhada aqui para ver se eu tenho agenda, se eu tenho, se dá para tocar com você e tal. E aí, e perguntei para ele, assim, mas então, eu vou dar uma verificada, qualquer coisa eu te retorno, mas aí qual que é o estilo de música que você toca, né? Aí ele falou para eu toco assistindo, assim, tá bom, eu vou te retornar. Mas retornei, falou, cara, infelizmente, essa data não vai ser possível tocar contigo não, porque eu já tenho um compromisso marcado. Aí, de repente, se eu tivesse tocado com um rapaz... Vai saber, né? Eu tinha foto... Provavelmente do Escaó, do Luiz Romão com o Thiago York. Legal, eu não sabia dessa história também. O Fábio, obviamente, legal, Fábio, um abraço. Tem um outro detalhe também, que hoje eu tenho 5 carrons. 5 carrons bons mesmo. Não, 4 bons, que um é o primeiro que eu comprei, não é aquele, só que esse também é inegociável. Aí tinha 4 e um belo dia chegou uma encomenda lá em casa, um lançamento da FSA, chama Carrom Gibão, top de linha o negócio, e assim, valor considerável, né? Aí eu pensei, quando chegar em casa, porque aí você recebe no celular que a encomenda foi entregue, né? Quando chegar em casa, vai dar desquite isso aqui. Quando eu comecei a fazer aula com o professor Pedro Berti, eu tenho uma bateria Oder e cromada que eu só montei 3 vezes. E tá lá desmontada. Eu falei, vai ficar de presente pro meu neto, porque o meu neto gosta, né? Então, mas aí, sabe, aí foi aquela conversa. Eu já tinha 4, chegou mais 5, quando eu cheguei em casa, você comprou outro carrom? Eu comprei outro carrom, mas já tem 4, mas os 4 são diferentes, sabe? Aquela história. Então, prometo que é o último. Não vai ter mais. Será que é verdade, Renato? Será que é verdade? Então, eita. Umas coisas interessantes. Viu? Mas legal. Aí, Pedro, você pode ir lá. A próxima foto pra gente. Muito... Aí vem te contar um pouquinho, que eu acredito que a maior parte das pessoas hoje, né? Talvez seja a função pública, né? Sua, seja de ser presidente da nossa querida Filarmônica Mocoquense. Conta um pouquinho como é que é dessa história, como é que você chegou lá. Só deixar também bem claro que aí também é um trabalho de voluntário. Sim. E os meus diretores, nós somos em 12 membros diretivos. Eu, como presidente, já indo para 21 anos, trabalho voluntário. Sim. E é um dado interessante que quando eu fui convidado, o senhor Carlos Espina foi lá no sindicato, eu era diretor do sindicato metalúrgico, sabe? E ele era metalúrgico aposentado. Então ele chegou e me convidou, Luiz, a gente vai trocar de presidente, o presidente não quer ficar mais. E na época o presidente lá era o Paulo Henrique Falarim Belotti. Sim, pai do Paulo. Ele era... Não, o Paulo mesmo. Paulo foi presidente? Paulo Henrique Falarim. Agora me lembro, tem razão. Paulo Henrique Falarim Belotti. Conheço o Paulo. Ele foi lá me convidar porque o Paulo, que é o nosso presidente, não quer ficar mais, e a gente precisava de arrumar uma outra pessoa para assumir a presidência. E eu te conheço bastante, eu sei que você é uma pessoa que batalha pelas causas que você está ingressado, e eu gostaria que você fosse. E acabei indo para lá. Fiquei 2 mandatos, aí saí, sou Luiz Antônio de Barros, me assumiu, ficou um mandato, e aí me chamaram de volta. Então, depois dessa volta, eu estou lá até hoje, como membro da presidente uma curiosidade para mim, para o nosso público, hoje, qual a pessoa que tem menos idade, quanto a pessoa que tem mais idade? Eu tenho uma menina que recém integrou o corpo musical, a Júlia, ela está com 12 para 13 anos, e tem o seu Roberto Espina, que esse ano agora não está indo mais, que já está com 92 anos. 92, puxa vida, da minha memória afetiva também. Não, um negócio impressionante. Do Coreto, mas aí tem o Tchão, o Sebastião, que é conhecido como Tchão da banda, tem 84, me parece. Tem o Lenzinho também, que está com 78, 79 anos. Legal. E estamos aí tentando levar esse legado da Centenário. Esse ano, agora, dia 25 de março, ela faz 134 anos de existência. Período
134 anos ininterruptos. É sério. Eu lembro que quando Isso eu vai fazer entrei parte lá, da história, literalmente. quando eu entrei lá na Filarmônica Mocoquense, infelizmente, obviamente eu não vou falar o nome dele aqui, mas o prefeito que estava na época ficou os últimos 6 meses sem cumprir o convênio da Filarmônica. Então eu entrei numa condição da Filarmônica sem receber. E aí, por conta da grande maioria me conhecer lá, eu consegui convencê-los de não parar. Gente, vamos continuar, porque ano que vem muda o prefeito, a gente senta, conversa, vamos esperar, não vamos precipitar em parar. E foi onde eu consegui êxito. Manter. Aí, na condição do novo prefeito assumir, na época, eu consegui negociar com ele a renovação do convênio e que ele colocasse o valor retroativo no convênio. Sim. Então, a burocracia naquela época, por exigência dos tribunais de contas, eram muito menores. Então, você poderia fazer, por exemplo, eu vou pagar esse mês que você trabalhou, eu vou te pagar um mês de julho de 2000 e tanto que você não recebeu, que foi do ano passado, porque você ficaram 6 meses sem receber. Então, eu conseguia fazer isso, hoje eu não posso mais. O Tribunal de Contas, hoje, que cuida de fiscalização do terceiro setor, Zé Cássio, são tantas exigências, sabe? Obviamente, eu entendo que a maior parte deles até é plausível, sabe? Tem muitas pessoas que usam esse setor para algumas coisas assim, irregulares, por falcatruz. Então, eu entendo que tem que fechar mesmo o cerco para evitar que isso aconteça. Então, hoje, a quantidade de documentos que você tem que providenciar para poder ter renovação de convênio, para obter subvenção municipal, é uma coisa assim absurda. As exigências são algo que, se a pessoa não tiver mesmo interessada em ajudar aquela instituição, ele sai fora, ele deixa. Tá, eu falei pro pessoal que acho que eu tô nessa longevidade de 20 anos, porque vocês não encontram ninguém para assumir, sabe? Ô, Luiz, teve nesses 21 anos de... Viu, gente, eu falo Filarmônica, que na verdade eu conheço como a banda, né? Na minha infância é a banda, todo né? Filarmônica aí fica pela formalidade. É Corporação Musical Filarmônica Mocoquense. Essa é a famosa banda. Todo mundo fala banda, carinhosamente conhecido como banda. E nesses 21 anos tem um momento inesquecível, não? Tem. Sabe? Muitos, mas um que eu faço questão assim sabe, sempre quando eu posso eu lembro, é até referência ao seu Malins Amariano. Sim, o pai do Kiko que teve. Quando eu assisti lá que ele falou do pai dele, na hora já me veio essa lembrança. O seu Malins Amariano, uma vez a gente estava, porque o Rotary Club há muitos anos dava um jantar comemorativo no aniversário da banda. E 2018, se não me falha a memória, foi o último ano, porque aí veio o período pandêmico, suspendeu todas as atividades. Esse ano eles vão voltar a dar novamente o jantar festivo para a Filarmônica, que vai ser dia 19 de março. Legal. Aí, num determinado jantar, o seu Malins Amarian, sentado comigo, ele falou assim: Luiz, eu vou te falar uma coisa que eu já queria te falar faz tempo. Tanto é que um dia, quando eu saí da primeira gestão, que eu fui conversar com ele chorou, não queria que eu saísse. Você não pode sair. Aí eu expliquei e contei para ele do motivo, aí ele entendeu. Ele chegou e falou para mim: seu Luiz, eu queria te falar uma coisa há bastante tempo, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar. Eu fui presidente da banda, a banda é uma das minhas paixões. Eu fui presidente da banda, convivi com muitos dos presidentes que passaram por aqui, mas nenhum deles, e nem eu, fui igual você com a banda, de estar presente em todos os ensaios, de estar presente em todas as apresentações, onde quer que seja, sabe? E de sentar comigo aqui na sede da banda para a gente tomar uma pinga. Eu também, já tomei algumas. De sexta-feira a gente tinha um bate-papo lá na Filarmônica, a gente dava umas aulas lá de ensino teórico, e depois a gente ficava batendo papo. E ele ia toda sexta-feira, ele ficava na banda, a gente tomava uma cachaçinha lá na banda, e saía da banda e ia para os Eloís. Então, isso daí eu tenho comigo um dado, em se tratando do seu Malins Amariano, a pessoa que foi para Mococa, a personalidade que ele foi para Mococa, então, isso eu tenho comigo assim como um troféu, ele ter me dito isso naquele período, eu enquanto presidente de há pouco tempo da Filarmônica, se eu vi isso de uma pessoa que teve uma vivência, então eu tenho isso como troféu. Essa minha memória afetiva aí, da época do Somalim, né, que eu lembro, tinha um bar perto da casa que eu morava ali no Chico Piscina, e a gente ia lá praticamente
todo fim de semana, ele sentava, tinha uma mesinha lá, a cadeirinha dele lá, com a pinguinha do lado, sempre contando os causos dele e tal. A outra, assim, para mim não esquecer, até para homenagear todo o pessoal, que da mesma época eu tenho na minha memória afetiva o seu Valtinho Heder, da banda do Irmão. Né, os Headers aí são todos meus amigos, aí um alô aí, essa memória do seu Valtinho e a famosa banda do Irmão, que em algum momento um dos integrantes estarão com a gente aqui no Pra Frente, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá aí de novo a banda. Você passa mais uma para mim, Pedro, por gentileza? E aí, ó, a gente já fala um pouquinho dessa paixão mesmo, né? Aliás, fala para mim aí, eu sei que você gosta, obviamente, de MPB clássico, mas assim, quais são aquelas vertentes ou aqueles artistas assim, que você fala assim, ó, esses aqui são para mim. Eu gosto muito de ouvir Belchior. Eu não fico um dia sem ouvir o Belchior em casa. Tem sempre as coisas de Belchior. Toquinho, Vinícius, sabe assim... Elis Regina, Elisete Cardoso, então tem de quase que tudo lá, que é uma mais antiga, mas acho que por conta do meu pai gostava muito, então eu aprendi também a gostar. Elisete Cardoso, Nelson Gonçalves, eu adoro, sabe? Gosto de ouvir, sentar no meu cantinho lá. Então eu tenho assim, em casa, não sei nem se teve oportunidade de saber, ou eu já te falei algumas vezes, eu tenho na minha estante de CDs, CD hoje tá, vamos dizer assim, tá fora eu lembro de ter na tua casa. Eu tenho lá mais de 1.200 CDs na minha estante. Sim, eu tenho mais de 900 DVDs de show na minha estante lá também. Sabe? Então, são coisas assim. Um dia a Cida, numa entrevista, perguntou para mim assim, mas hoje tem as plataformas, né, musicais que você pega lá, você precisa. Mas nada é melhor que aquele prazer de você ir lá, tudo organizadinho, você saber onde está, você tirar, eu quero ouvir esse CD, você tirar o CD da caixinha, que, modéstia à parte, são todos muito bem cuidados, sabe? Você tirar ele, colocar no seu aparelho de som e você ouvir aquela música daquele CD que você sabe, esse aqui é meu, eu não estou ouvindo de plataforma nenhuma. Então, acho que esse é um dos grandes prazeres de conservar todos os meus CDs e os meus DVDs lá de show, sabe? É muito bom. No final de semana você está quietinho num canto, você, eu quero assistir hoje um Rush, pega um Rush, hoje eu quero assistir um Scorpion, hoje eu quero assistir um The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, você vai lá e põe. Eu sempre falo, pessoal, que na verdade, logicamente que às vezes o pessoal mais jovem, né, que não conhece os artistas que a gente referenciou aqui, mas caramba, eu nunca ouvi falar disso e tal. Eu vou falar uma coisa para vocês, se vocês gostam de música, escutem para conhecer um pouquinho da história da música, porque na verdade, né, hoje, e eu falo isso de forma muito tranquila, a música é pasteurizada, né? Praticamente todos os ritmos, né, são muito parecidos os que fazem sucesso. Você tem geralmente uma temática também muito semelhante, né? Isso nós fomos pegados a pegar as músicas dos anos 60, 70, 80 e até mesmo de 90, né? Mas eu acredito pessoalmente que 60, 70, 80 tenham sido as grandes décadas da música, né? E praticamente tudo que a gente conhece hoje ainda pode-se dizer. Eu sempre falo, aliás, estava conversando com o filho do Nino, no aniversário do Geninho, nosso amigo Geninho, semana passada. Recentemente me agradeceu que eu mandei mensagem. Então, aí eu estava falando com o filho, com o Nino, né? Estava falando com o filho do Tadeu, que também é membro lá da DONC. E aí o garoto já toca e tal, e ele gosta de... ele deve ter hoje 18, 19 anos, mas curte muito o rock, pop rock dos anos 80, 90, principalmente internacional, o Bon Jovi, por exemplo, né? Aí eu falei assim para ele, olha, na boa, então começa a estudar um pouquinho de Beatles, porque Beatles é do comecinho da década de 60, e sem Beatles não tinha Bon Jovi, tá? Não tem como, né? Porque a formação clássica do rock, né? E principalmente não do rock, exatamente, que eu sempre falo para o pessoal, gente, o Beatles não é rock puro, ele é o chamado, talvez, o grande precursor do pop rock, né? Que possibilitou que se popularizasse a formação, né, com vários integrantes, né? Isso, porque, na verdade, quando o rock começou, que a gente falou de Jerry Lee Lewis ali na década de 50, na verdade, você tinha ele e a banda atrás. Agora, a formação onde os músicos eram protagonistas, né, mesmo tendo geralmente, né, logicamente, o vocalista, mas que todos eram protagonistas, provavelmente se popularizou com Beatles.
E aí a gente vê isso até hoje, né? Lá no Barão Vermelho e vai, qualquer coisa que a gente for imaginar. Você está falando da questão da música pasteurizada, né? Não é, é uma coisa assim que aconteceu comigo em casa. Eu tenho uma sobrinha de São José dos Campos, e aí um determinado final de ano a gente estava em casa, aí, ô tio, você vai ouvir alguma música? Eu falei, vou. O que você vai ouvir? Porque eu gosto muito de João Bosco, né? João Bosco, Belchior César. Aí eu falei para ela assim, ó, o tio vai colocar um CD do João Bosco. João Bosco e Vinícius? Eu falei, não, filho, João Bosco. Não. João Bosco, João Bosco. Original. Sabe, mas foi assim, espontâneo, tio, mas João Bosco e Vinícius, não. É João Bosco. Não é João Bosco e Vinícius, não. Mas é umas coisas que, sabe, muito legal. Vai. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, o Pra Frente 5, lembrando que o Pra Frente está lá no ar toda terça-feira ao meio-dia, né? Isso no Pra Frente Podcast no YouTube e também depois disponibilizados em todas as nossas redes sociais, tá? E esse moço aqui, né? O Luiz Omão, com um instrumento ali que para mim, a minha memória afetiva dele. Essa foto, ela foi no Teatro Municipal, eu tocando com a Márcia, tava eu, a Márcia Tawil, o Ivan Tawil, o Eric Furlan e o Bruno Passo, foi na despedida dela, da ida dela de Mococa para Brasília. Sim. A Márcia é casada com o Casa Mariana. Que é amigo meu de infância. Isso, a Márcia eu a sigo no Instagram, legal, sempre acompanha o trabalho dela. Márcia, se chegar a ver, meu abraço. Um abraço também, Márcio. E, logicamente, pessoal que tem um negócio promotor de eventos, tá? Nós, aqui no Pra Frente, temos os nossos projetos de parceria que aliam tanto o patrocínio aqui para o nosso podcast, quanto para os nossos painéis da Communication, tá? No centro, na Coab 2. Você que obviamente, está no ambiente de negócios, seguramente, e quer associar seu nome a algo efetivamente que vai chegar ao seu público consumidor, que são os nossos painéis, e também uma comunicação, uma informação de qualidade aqui com o Pra Frente Podcast, para bater um papo com a gente, tá? Os nossos contatos estão aí em nossas redes sociais, no nosso site, né? E minhas redes sociais, né, gente? @CaCassioBelotti e várias outras aí, tá bom? Então fica aí o nosso convite, o nosso agradecimento, seguramente logo, né, mas terça que vem tem outro convidado que você provavelmente também não conhece a história toda, mas vai ficar conhecendo, que esse é o nosso objetivo. E daqui eu agradeço imensamente, Luiz, porque na verdade é a seguinte, cara, a gente conversa bastante, né, e tal, mas assim, talvez hoje, né, tá o tempo que a gente passou mais tempo conversando, né? Então, por isso que eu considero o podcast, porque é o seguinte, na verdade é uma extensão daquilo que a gente já faz, eu poderia fazer com qualquer pessoa, independente de eu conhecê-lo pessoalmente ou não, por causa dessa facilidade que a gente tem de relacionamento, mas é muito mais prazeroso ainda quando a gente, obviamente, tem aí a admiração que tem por ti e o respeito que eu sei que você tem por mim. É recíproco. Isso é muito legal, tá? Fica aí meu agradecimento pessoal. E também, da minha parte, um agradecimento, a satisfação de poder estar aqui, poder dar a complementação nos nossos bate-papos anteriores, nessas vertentes de a gente dar esse conhecimento do que a gente pôde fazer, um pouquinho de contribuição que a gente deu para o nosso município. E dizer que eu só desejo longevidade ao podcast, que você cada vez mais amplie a sua condição de colaboradores, de patrocinadores e de entrevistados, principalmente. Só tem também que agradecer você pelo convite, de dar essa oportunidade de estar aqui batendo papo contigo. Agradecer e rever o Pedro, que é professor Pedro Berti, parceiro aí, e dizer que lá nas minhas funções administrativas, eu me coloco à disposição em poder contribuir com alguma coisa que eu puder, que estiver dentro das minhas possibilidades, pode me procurar, que a gente está à disposição. Eu agradeço, porque sempre a gente, obviamente, todos nós precisamos um dos outros. Pessoal, então fica aqui, né? Valeu, podcast Pra Frente, toda terça, meio-dia, no nosso canal do YouTube. Aliás, não deixe de se inscrever. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado. Até mais. Valeu, meu caro. Pra Frente, o podcast que gera mais negócios.